Oi, Sagitário, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos ver o que o mês de março reserva para vocês? Eu vou começar aqui a leitura do tarô, tá? Aqui na leitura do tarô saiu a carta da mulher, da cigana, né? E a carta da lua. Aqui me mostra que pode ser que você comece esse mês de março, ou já está vivenciando essa energia, porque no seu mapa astral não, no mapa das casas solares, na onde eu fiz a leitura aqui, me mostra que Lilith está na sua casa 1. Ou seja, a sua sombra vai ficar gritando sobre na sua identidade nesse mês de março. Porque de alguma maneira você tem se sentido inconveniente, você tem se sentido incompreendido ou incompreendida. Já, eu acredito que você já venha se sentindo assim, e esse mês de março culmina que você continua se sentindo dessa forma. Então, aqui tá me mostrando que existe uma necessidade de você conseguir entender por que você está se sentindo inconveniente. O que você tem feito que faz com que você sinta que você não é bem-vindo em algum lugar. Aqui tá me mostrando que você tá na sua casa 3 tem Marte, que é a casa dos irmãos, primos, vizinhança, os lugares aí próximos da onde você mora. E ele tá fazendo uma quadratura na sua casa 6, tem um Urano ali, e aí o que que acontece? Casa 6 fala do seu cotidiano, né? Da sua maneira de viver no seu cotidiano e do seu ambiente de trabalho também. Aqui me mostra que talvez você tá tendo algumas discussões com os seus irmãos, ou com seus primos, ou com a sua vizinhança. E o que que acontece? Por que que isso tá acontecendo? Você tá se sentindo preterido por essas pessoas? Por quê? Marte, ele me mostra uma comunicação um pouco agressiva. Será que a sua comunicação, você tá usando bem a sua comunicação? Será que você não tá um tanto quanto agressivo? Será que você não tá conseguindo entender algumas questões que você deveria ter um pouco mais de delicadeza para falar com as pessoas e talvez quando você acaba não tendo, as pessoas vão acabar te vendo de uma maneira negativa e aí você fica se sentindo negligenciado? Se for o seu caso, para pensar se isso está acontecendo, se você tem se sentido uma pessoa que não está sendo bem-vinda ou que está se sentindo mal em alguma situação, da maneira como você está sendo vista pelas pessoas. Porque aqui a carta da estrela mostra que você é uma pessoa que tem muita sorte, você é uma pessoa muito abençoada, muito protegida, inclusive pela espiritualidade. O que me mostra aqui que você está Júpiter está na sua casa 8, né? E ele tá fazendo trígono na sua casa 4 e tá um stellium ali de vários planetas positivos, que me mostra que você tem muita sorte em relação à família que você tem. Talvez você não tá conseguindo entender que talvez as pessoas, seus irmãos ou alguém tá querendo te dizer coisas que você deveria prestar atenção, mas é para o seu bem, de repente. Só que como tá um Urano ali na casa 6, você acaba tendo uma atitude muito diferente da expectativa das pessoas. E não é que você não possa ser diferente, mas é que às vezes você tem que entender que as pessoas são diferentes de você também. E que a gente tem que ter um pouco de trato, de jeito para lidar com as pessoas. Aqui tá me mostrando que a sua família, ela tá muito disposta a te auxiliar nesse momento. Júpiter está disposto aqui a te auxiliar e vai te ajudar a expandir a sua vida financeira, a sua estabilidade financeira, a sua poupança também, tá? Os seus investimentos também. E as suas curas emocionais, traumas, qualquer coisa que tenha alguma coisa aí que tá mexendo em você, Júpiter está disposto a te auxiliar nesse processo, a te levantar nesse momento, tá? E a sua casa 4, que é a casa da sua família, tá em trígono, né, ali, tá em trígono com Júpiter. Então, o que significa? Que a sua família está muito disposta a te auxiliar, a te ajudar. Ela é um lugar de conforto para você, de estabilidade, mas aí depende muito de você querer ser ajudado em algum aspecto nesse momento. Aqui também está me mostrando que você deve procurar cuidar bastante da sua casa e da sua família. A sua casa é um lugar que vai ser muito
pode ser um lugar de muito conforto para você, se você se permitir ser auxiliado por Júpiter ali, que quer te auxiliar nos seus traumas, nos seus dramas, nas suas dificuldades, tá? Então, cuida da tua casa, limpa a tua casa, coloca flor, deixa bonita, deixa cheirosa, decora, sabe? Tem amor à sua casa e tem a responsabilidade também pela sua casa, pelo cuidado dela e pela sua família de origem e pela família que você talvez tenha construído. Tenha por quê? Porque aqui saiu a carta da aliança. O que, que você não está enxergando? Talvez você não esteja enxergando que aliança é um lugar de comprometimento. O quanto que você está comprometido em fazer com que o seu casamento dê certo, que as suas parcerias dê certo, que os seus relacionamentos dê certo. Porque você fica se sentindo preterido, mas ali me mostra que a sua comunicação está um pouco agressiva, e aí você acaba afastando as pessoas e você acaba não entendendo que talvez o seu comportamento é que está fazendo com que isso aconteça, tá? E aqui saiu a carta dos ratos como algo do passado. Então, se tem alguma coisa te desgastando, se tem alguma coisa que estava te minando em algum aspecto, essa energia ela vai sair da sua vida. Coisas novas chegam para você e coisas positivas. Aí, o que que acontece? Você tá aqui, ó. Como que você se sente? Você se sente uma raposa. É como se você se sabotasse muito em algumas situações. Então, as oportunidades e as bênçãos, elas vão chegar aos montes para você nesse mês de março. Só que depende de você querer absorver e pegar para você essa bênção e falar, essa bênção é minha. Não adianta nem nada bênção vir para você e você não aproveitar essas bênçãos e ficar focado em ideias, em opiniões. Eu penso assim, você pensa assado, não é desse jeito, eu que tô certo, você que tá errado, você que não sei o quê. E aí arrumar uma treta em função de coisas que não tem a menor necessidade, ao invés de focar nas coisas que realmente são importantes e que vão fazer você se sentir feliz. Sabe? Deixa a pessoa pensar o que ela quiser, ter o pensamento que ela quiser e ser da maneira que ela quiser, seja do jeito que você é. Ela também não pode te desrespeitar, até aí tá tudo certo, mas aí o que, que você pode fazer? Se você ter trejeito para falar com as pessoas, você respeita a opinião dela, ela respeita a sua, você se entende principalmente com a vizinhança aí, com seus irmãos, com os seus primos, com as pessoas que estão próximas ao seu redor e dá tudo certo. Com relação ao seu trabalho, como tá um Urano lá, eu vou te falar uma coisa. Nesse momento você vai achar muito importante estar trabalhando num ambiente que você tenha liberdade, que você possa fazer as suas coisas no seu tempo e da sua maneira. Só que aí tem um eclipse que no dia 3 vai acontecer na sua casa 10, que vai elucidar e clarear muitas coisas com relação à sua carreira. Você está sendo uma pessoa comprometida com o seu trabalho de verdade? Porque quando o Urano tá ali, às vezes a pessoa fala assim, hoje eu não tô afim de ir trabalhar porque, ai, tô de saco cheio e ele não vai. Então, tipo assim, você tem condições de assumir essa responsabilidade para o seu crescimento, e aí você fala assim, poxa vida, eu conquistei todas as coisas que eu queria, porque na casa 5 aqui tem Saturno e Netuno. Saturno ele vem pedir limite e ele vem pedir responsabilidade. Netuno fala dos seus sonhos. Então aqui nessa casa 5 tá falando muito sobre se você não tem problema nenhum sonhar, mas você tem que se responsabilizar pelos seus sonhos para que eles se concretizem. Não adianta ficar muito na noia, eu queria tanto fazer tal coisa, a oportunidade tá lá na tua frente, aí você não agarra porque às vezes você não tem disciplina, organização e um dia você tá na maior vontade de fazer, no outro dia você fala, eu já não tô muito afim, aí não vai. As coisas para acontecerem, você tem que ter persistência, você tem que ter organização, você tem que ter constância nas coisas. Não é um dia que você tá super afim, que, sabe? Nossa, eu tô no fogo hoje, nossa, porque Sagitário é um signo muito de fogo, né? Hoje eu tô muito afim, tô muito no tesão de fazer. Mas nem todo dia a gente tá com tesão de fazer as coisas, mas a gente tem que fazer, e isso tá relacionado também com os nossos sonhos. A gente realiza o sonho com base na constância, né? De todos os dias fazer a nossa parte para que aquilo se realize. Tá falando também muito com relação para quem tem filho, Saturno vai vir muito cobrar essas questões também de você, e Netuno de amor incondicional, vai cobrar bastante que você seja responsável em relação aos seus filhos e Netuno vai vir com a questão de tipo ser responsável, Saturno vai te dizer amar incondicionalmente. É quando você se responsabiliza, protege, cuida, dá conta de ser pai, de ser mãe e de se responsabilizar pelos seus filhos da maneira
adequada, né? E com relação aos seus projetos, a mesma coisa. Se você tem projetos, se você tem sonhos, tem coisas que você quer realizar, então faça a tua parte, que é o trabalho de todo dia, para você realizar os seus sonhos. E aí Saturno vai te ajudar muito e Netuno também vai te ajudar muito na sua casa, que tá na sua casa 5, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que aqui tá me falando que o seu entorno tá muito positivo, as pessoas mandam muita energia positiva para você. Você tá cercado de pessoas que gostam muito de você, que torcem muito por você. Você quer algo novo, né? Porque Sagitário, ele quer. E tá tudo certo também em querer novidade, em querer algo novo, de se entediar com a coisa igual. E o universo tá trazendo coisa nova para você. O que você tem que fazer é aproveitar, pegar e usar isso da melhor forma possível, tá? E aqui fecha com a carta da chave, ou seja, aberturas de caminho para você. Tudo que você quiser vai acontecer na sua vida, porque aqui tem a carta da estrela abençoando você, tá? E aqui tá dizendo só que você tem que fazer a sua parte, correr atrás dos seus objetivos com foco e determinação que tudo vai acontecer. Se você tá tendo algum problema na sua vida, seja da ordem que for, se for emocional, se for material, se for em questões de relacionamento, aqui tá me mostrando que você precisa entender o que é o comprometimento. E talvez você tenha passado por alguns desgastes nesse momento para que você possa entender o que é ser comprometido com os seus sonhos, com o seu casamento, com o seu namoro, com os seus filhos, com as suas responsabilidades, com o seu trabalho. E com base nisso, o universo quer muito te abençoar. Ele quer te dar todas as coisas que você mais deseja. Tá vindo novidades para vocês, as coisas que vocês gostariam que acontecesse, ele tá te dando, só que ele quer que você esteja preparado para receber as oportunidades incríveis que o universo tá jogando para cima de vocês. E, e se você conseguir entender, e se você conseguir mostrar para o universo que você está preparado para receber, ele vai te entregar com muita vontade. Aí, quando chegar para você, todas as coisas que você tá pensando, os seus sonhos, as coisas que você gostaria que acontecesse na sua vida, fala assim: eu vou pegar e eu vou me responsabilizar por esse sonho e eu vou fazer com que isso seja a melhor coisa da minha vida. Se eu tenho um casamento, eu vou fazer dele o melhor. Se eu tenho trabalho, eu vou fazer dele o melhor. Se eu tô sem trabalho, eu vou arrumar esse trabalho e eu vou me dedicar muito nesse trabalho para que eu possa entregar muitas coisas positivas e receber muitas coisas positivas, sabe? Eu vou correr atrás dos meus objetivos. Então, esse mês, o universo está te dando uma coragem também de buscar as suas coisas. O que você tem que perder tempo, o que você não pode perder tempo é em ficar tentando ficar, ai, quem tá certo, quem tá errado, que, sabe, ficar arrumando treta com gente no cotidiano, no dia a dia, te desgastando com essas coisas. Foca no que é importante para você. Foca em quem gosta de você, em quem quer o seu bem, se aproxima dessas pessoas, principalmente aqui do seu pai e da sua mãe, porque a sua casa 4 tá muito abençoada e fala de pai e de mãe, tá bom? E o sol tá lá, que representa o pai, a casa 4 fala da mãe, e tem uma linha de destino ali com o seu nó do norte. Então, a comunicação vai estar sendo privilegiada, porque Mercúrio, apesar de estar retrógrado, ele está em trígono ali com Júpiter. Então, o que que acontece? Coisas que precisam ser resolvidas, se você vai ter condições de resolver, você vai ter condições de conversar sobre dores, traumas e coisas que vai aliviar você. Então, aproveita para conversar com as pessoas que mais se importam com você. Se você não tem um pai e uma mãe, o universo vai trazer alguém que tenha essa. É, sabe, que tenham essa energia de paternidade ou de maternidade para você. Você vai ter acolhimento nesse mês. E se você tem, aproveita que você tem. Se eles são bons para você, aproveita para estar perto deles nesse momento, para permita que eles te auxiliem em algum processo que você precisa de cura, porque a casa 8 fala de cura e Júpiter tá lá para te auxiliar nesse momento, para te auxiliar com alguma cura que você precisa. Então, aproveita que você vai ser muito abençoado. Tá bom? Sagitário, eu espero que vocês tenham gostado. Parece que soou um pouco como se eu estivesse dando um pouco de esporro, mas na verdade eu só tô lendo o que tá aqui e eu acho que o esporro vem só no sentido de se prepare para receber bênçãos. Sinalize para o universo, eu estou preparado para receber todas as bênçãos que eu gostaria de receber. E aí você vai receber. Tá bom?
Sagitário, fiquem todos com Deus, tá? Eu gosto muito desse signo, que fique bem claro. É um dos meus signos preferidos, se não o mais. São pessoas muito leves, muito sinceras, muito verdadeiras. Às vezes, até por conta de ser tão verdadeiras, que às vezes dá uma patadinha ou outra aí, né? Precisa ter um pouquinho mais de trejeito. Mas antes, uma pessoa verdadeira que uma pessoa falsa, né? Deixa eu finalizar aqui. Um beijo, Sagitário. Fiquem todos com Deus e até uma próxima tiragem.